tarde a você que nos assiste. Buenas tardes a usted que nos asiste. Este é o programa Este es el programa. O Evangelho é o Poder de Deus. El Evangelio es el poder de Dios. Nesse dia eu quero falar sobre um assunto muito importante. En este día yo quiero hablar sobre un asunto muy importante. Eu quero falar sobre os paradoxos do reino de Deus. Yo quiero hablar sobre las paradojas del reino de Dios. O que é um paradoxo? ¿Qué es una paradoja? É alguma coisa que parece não fazer sentido, Es una cosa que parece no tener sentido, que parece se contradizer, que parece que se contradice, parece não ser justo, parece no ser justo, parece não ter lógica. parece que no tiene lógica. Muitas coisas no reino de Deus são assim, Muchas cosas del reino de Dios son así, paradoxais. paradójicas. E eu quero ler alguns textos nesta noite Yo quiero leer algunos textos esta noche que vão nos mostrar esta verdade. que van a mostrarnos esa verdad. Vamos ler Mateus capítulo 20, versículo 16. Vamos a leer Mateo capítulo 20, versículo 16. Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Veja bem, a Escritura está nos ensinando La Escritura nos está enseñando algo bem diferente algo bien diferente, da forma de pensar do mundo, la forma de pensar del mundo, da forma que as coisas acontecem no mundo. de la forma que las cosas acontecen en el mundo. O texto nos ensina que os últimos El texto nos enseña que los últimos são aqueles que, na verdade, vão ser os primeiros. son aquellos que en verdad van a ser los primeros. E aqueles que estão em primeiro lugar Y aquellos que están en primer lugar serão os últimos. serán los últimos. Isto é diferente de como funciona no mundo. Eso es diferente de cómo funciona el mundo. No mundo, o que está em primeiro En el mundo lo que está primero é o primeiro. es primero. O que está em último lugar Lo que está en último lugar é o que está em último lugar e pronto. es lo que está en último lugar y ya. E nada mais. Y nada más. Mas para Deus é diferente. Mas para Dios es diferente. Aqueles que estão em uma situação Aquellos que están en una situación que se encontram aos olhos humanos, que se encuentran a los ojos humanos, exatamente, numa situação em último lugar, una situación en último lugar, Deus o tornará em primeiro. Dios cambiará en primero. Deus faz essas coisas. Dios hace esas cosas. O modo de Deus trabalhar é diferente El modo de Dios de trabajar es diferente da forma do mundo. de la forma del mundo. É totalmente Es diferente. totalmente diferente. Mateus capítulo 23, versículo 12. Mateo capítulo 23, versículo 12. Vamos ler. Vamos a leer. Y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. Novamente, aqui nós percebemos Nuevamente aquí percibimos que é totalmente diferente que es totalmente diferente daquilo que nós vemos no mundo. de aquello que vemos en el mundo. No mundo, aquele que se humilha, En el mundo, aquel que se humilla, este é o humilhado. ese es humillado. Mas aquele que se exalta, Mas aquel que se exalta, este sim, então, é exaltado aos olhos das pessoas. ese es exaltado por las otras personas. Todo mundo vê esta pessoa como alguém exaltado, Todo el mundo ve a esa persona como alguien exaltado, honrado. honrado. Mas com Deus é diferente. Mas con Dios es diferente. Para Deus, a pessoa que é exaltada, Para Dios, la persona que es exaltada, aquele a quem Deus vai exaltar, aquella que Dios va a exaltar, é aquela que se humilha. es aquella que se humilla. Ela se coloca nesse lugar de humilhação. Esa persona se coloca en ese lugar de humillación. E isso é importante lembrarmos, Y eso es importante recordarmos. recordarnos. Não é a pessoa que é humilhada No es la persona que es humillada que vai ser exaltada. que va a ser exaltada. Não, o texto bíblico não fala isto.
El texto bíblico no habla de eso. É a pessoa que se humilha. La persona que se humilla, Ela participa desta humilhação. ella participa de esa humillación. Ela se coloca em estado de humilhação. Ella se coloca en estado de humillación. Porque ser humilhado, Porque ser humillado, qualquer pessoa pode ser. cualquier persona lo puede hacer. Até mesmo contra a sua própria vontade. Hasta él mismo contra su propia voluntad. Agora, neste caso aqui, Ahora, en el caso de aquí, o texto está falando de alguém que se humilha. el texto está hablando de alguien que se humilla. A própria pessoa deseja se humilhar. La propia persona se humilla, desea humillarse. É bem diferente. Es muy diferente. Mas aquele que a si mesmo se exalta, Mas aquel que a sí mismo se exalta, esse será humilhado. ese será humillado. É assim que a Bíblia nos ensina. Es así que la Biblia nos enseña. Eu quero ler com vocês em 1 Pedro, Yo quiero leer con ustedes Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. capítulo 3, versículo 18. Isso, vamos ler. Vamos a leer. Capítulo 3, versículo 18. Isto. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. O justo pelos injustos. El justo de los injustos. O justo no lugar dos injustos. El justo en el lugar de los injustos. Jesus Cristo, Jesucristo, totalmente santo, totalmente santo, nunca pecou, nunca pecó, morreu no lugar murió en un lugar dos pecadores, de los pecadores, dos condenados, de los condenados, dos injustos. de los injustos. Veja bem, isso é paradoxo. Eso es una paradoja. É paradoxo Jesus sofrer e morrer pelas pessoas ruins. Es una paradoja. Jesús sufrió y murió por las personas ruines, Nós, por nosotros. Jesus nos amou e morreu por nós. Jesús nos amó y murió por nosotros. Aquele que é uma pessoa santa morreu pelos pecadores. Él, una persona santa, murió por los pecadores. Foi isso que Jesus fez. Por eso que Jesús dice, Isso, foi exatamente isto que ele fez. exactamente eso es lo que Jesús hizo. Em qualquer tribunal, o culpado é quem deve ser condenado. En cualquier tribunal, el culpable es quien debe enfrentar la condena. Sempre foi assim. Siempre debería ser así. É assim que funciona a justiça do mundo. Así como funcionan las cosas en el mundo. A justiça de um tribunal, La justicia de un tribunal, o culpado, el culpable, este deve ser condenado ese debe de ser condenado mediante um tribunal, mediante un tribunal, júri. en la justicia. Exatamente. Mas aqui com Deus funciona diferente. Mas aquí con Dios funciona diferente. Nós éramos culpados. Nosotros éramos culpables. O nosso pecado nos condenava diante de Deus. Nuestro pecado nos condenaba delante de Dios. Estávamos condenados pelo nosso pecado. Estábamos condenados por nuestros pecados. Mas Jesus sofreu a condenação que estava sobre mim, Mas Jesús sufrió la condenación que estaba sobre mí, sobre você. sobre usted. E isso é paradoxal. Y eso es paradójico. Não entendemos de forma humana, No entendemos de forma humana, de forma racional, de forma razonable, de forma lógica. de forma lógica. A lógica de Deus é totalmente diferente. La lógica de Dios es completamente distinta. Vamos ler agora em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Vamos a leer ahora 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9 y 10. Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Se sou fraco, Si soy débil, se estou fraco, si estoy débil, é a oportunidade do poder de Deus es la oportunidad del poder de Dios se aperfeiçoar.
se perfeccione, se manifestar se manifieste em minha vida en mi vida e trabalhar em mim y trabajar en mí para me fortalecer para fortalecerme e tirar as debilidades. y quitar las debilidades. Assim funciona. Así funciona. Quando sou fraco, Cuando soy débil, então sou forte. entonces soy fuerte. Então Deus me fortalece. Entonces Dios me fortalece. Nas minhas debilidades, nas minhas fraquezas, Mis debilidades, mis flaquezas, é ali que Deus está trabalhando. es lo que Dios está trabajando. E ali Deus mostra Y ahí Dios muestra a sua força, su fuerza, o seu poder su poder em nossa vida. en nuestra É vida. assim que Deus faz. Y así es lo que Dios hace. Nos momentos mais difíceis da tua vida, Los momentos más difíciles de tu vida, em que tu se sente mais fraco, en que tú te sientes más débil, nas lutas maiores, en las luchas mayores, nos momentos mais en difíceis, los momentos más difíciles, são nesses momentos son esos momentos que Deus chega e mostra que Dios llega y o muestra poder dele, el poder de o Él, livramento dele, la liberación de Él, as mãos dele trabalhando las manos de Él trabajando na tua vida, en tu vida, em nossas vidas. en nuestras vidas. Quando estamos fracos, Cuando estamos débiles, então Deus nos sustenta entonces Dios nos com a sustenta sua força con su fuerza e nos fortalece. y nos fortalece. Esse é outro paradoxo. Esa es otra paradoja. Naturalmente não se explica isso. Naturalmente no se explica eso, Não tem lógica. no tiene É lógica. poder de Deus. Es el poder de Dios. Deus se manifesta. Dios se manifiesta E é exatamente nas fraquezas, y es exactamente en las debilidades, nas lutas, en las luchas. quando nós nos chegamos diante do Senhor Cuando nosotros llegamos delante del Señor e confessamos a Ele y confesamos a Él os nossos pecados, nuestros pecados, as nossas debilidades, nuestras as debilidades, nossas fraquezas, nuestras flaquezas, nossos medos, nuestros miedos, enfim, tudo aquilo en fin, todo aquello, que te leva a estar numa situação difícil, todo aquello que te lleva a estar en una situación difícil, vivendo um momento difícil, viviendo un momento difícil, se sentindo fraco. sintiéndote débil. Deus trabalha Dios trabaja do jeito dele, eh, da maneira dele, a la manera de Él, da forma que ele quer, de la forma que Él quiere, não como nós queremos, no como nosotros queremos, porque ele continua sendo Deus porque Él continúa siendo Dios e nós continuamos sendo adoradores, servos. y nosotros continuamos siendo adoradores, siervos. Amém, aleluia. Quero ler agora Amém. em Mateus, capítulo 20, versículo 26 e 27. Quiero leer ahora Mateo capítulo 20, versículo 26 y 27. No ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Preste bem atenção no que nós acabamos de ler. Ponga atención en lo que acabamos de leer. O Filho do Homem veio para servir. El Hijo del Hombre vino para servir. Jesus é o Filho do Homem. Jesús es el Hijo del Hombre. Ele está falando de si. Él está hablando de sí mismo. Jesus, o próprio Deus que se fez carne, Jesús, el propio Dios que se hizo carne, veio ao mundo vino al mundo em forma de ser humano en forma de ser humano para servir o ser humano, para servir al ser humano, a criatura a la criatura que estava em pecado, que estaba en pecado, em condenação. en condenación. Ele se fez servo. Él se hizo siervo. Veja que exemplo Mira qué ejemplo para todos nós. para todos nosotros. O maior, o líder, El mayor líder deve ser escravo, debe ser esclavo, deve ser servo, debe ser siervo, deve ser o menor. debe ser menor. Aquele que quer ser importante no reino de Deus. Aquel que quiere ser importante en el reino de Dios. Não, isso não significa ser importante para as pessoas. Eso no significa ser importante para las personas. Não estou falando de ser importante aqui no mundo, No estamos hablando de ser importante aquí en el mundo, aos olhos dos outros. a los ojos de nosotros. Não, quando eu digo aquele que quer ser importante para Deus, Cuando digo aquel que quiere ser importante para Dios, eu quero dizer aquele que quer entregar sua vida yo quiero decir aquel que quiere entregar su
su vida e dizer: Senhor, usa-me y le dice al Señor, úsame como tu quiseres. como tú quieras. Eu quero fazer a tua vontade. Yo quiero hacer tu voluntad. Eu quero ganhar vidas. Yo quiero ganar vidas. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Yo quiero ser un instrumento en tus manos. Não importa o meu desejo, a minha vontade. No importa mi deseo o mi voluntad. Importa os teus planos na minha vida, Senhor. Importan los planes de tus planes en mi vida, Señor. Esta pessoa que se faz grande diante de Deus, Esta persona es la que se hace grande delante de Dios. ela se faz ao mesmo tempo servo das outras pessoas. Es el que al mismo tiempo se hace siervo de las otras personas. Ela se vê como menor. Él se hace menor. Ela não se ensoberbece, não se orgulha, Él no se ensalza, no se enorgullece, porque Deus está acima de tudo. porque Dios está encima de todo. E ela tem um coração simples. Y Él tiene un corazón simple. O maior, aquele que quer ser líder, Es mayor aquel que quiere ser líder. esta pessoa, ela deve ser serva, Esa persona debe de ser un siervo, ter um coração de servo, un corazón de siervo, um coração que está pronto a servir, un corazón que está pronto a servir, a auxiliar o próximo, a auxiliar al prójimo, a ser um instrumento de Deus a ser un instrumento de Dios para alcançar aos outros. para alcanzar a los otros. Isso é totalmente diferente da forma do mundo de Eso es- pensar. Eso es totalmente diferente de la forma del mundo en que piensa. No mundo, aquele que quer ser grande, En el mundo es aquel que se hace grande. ele tem que estar acima de todos. Él tiene que estar encima de todos. Ele tem que passar por cima dos outros, Él tiene que estar encima de los otros. passar por arriba das outras pessoas. Pasar por arriba de las otras personas. Mas aquele que está em Cristo, Mas aquel que está en Cristo, que é nova criatura, que es nueva criatura, ele não precisa disto. él no necesita de eso. Ele não precisa mostrar quem ele é. Él no necesita demostrar quién es. Ele não está preocupado com essas Él no coisas, está preocupado por esas cosas. porque ele sabe quem ele é. Porque él sabe quién es. Ele sabe que é filho de Deus. Él sabe que es hijo de Dios. Ele sabe que ele é amado por Deus. Él sabe que es amado por Dios. Ele sabe que tem uma vida eterna esperando ele. Él sabe que tiene una vida eterna esperándolo. Ele sabe que recebeu o perdão dos pecados. Él sabe que Cristo le ha perdonado sus pecados. E isso é maior do que tudo. Y eso es mayor que todo. Portanto, ele não deseja Por tanto, Él no desea estar passando por cima de pessoas, estar pasando por encima de personas. porque ele tem um coração de servo, Porque Él tiene un corazón de siervo. porque ele tem prazer em ser servo, Porque Él tiene el placer de ser siervo. prazer em servir Placer en servir a Deus a Dios. e ser um instrumento Y ser un instrumento para servir ao próximo. para servir al prójimo. Aleluia. Aleluya. Isto é totalmente diferente da forma do mundo pensar. Eso es totalmente diferente de la forma que el mundo piensa. Mas aqueles que estão em Cristo Mas aquellos que están en Cristo recebem esse entendimento, reciben ese entendimiento, essa revelação no seu coração. esa revelación en su corazón. Quero ler agora na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 27 e 28. Quiero leer ahora la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 27 Y y 28. 28. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. Veja que paradoxo tremendo. Mira qué paradoja tan tremenda. É algo que parece não fazer sentido. Es algo que parece no tener sentido, Parece não ter lógica alguma. parece no tener lógica alguna, Mas esta é a forma de Deus trabalhar. mas es la forma de Dios en que trabaja. Esta é a forma do reino dos céus se manifestar. Es la forma del reino del cielo que se manifiesta. Deus escolhe as coisas loucas, Dios escoge las cosas locas, as coisas fracas, las cosas débiles, as coisas desprezíveis, las cosas despreciables, aquilo que o mundo não dá valor algum, aquello que el mundo no le da valor alguno, aquilo que para o mundo não vale nada. aquello que para el mundo no vale nada. São as coisas
son las cosas, são as pessoas son las personas que Deus escolhe. que Dios escoge. Aquelas pessoas que que as pessoas olham para ela e dizem, essa não vale nada. Aquellos que muchas personas dicen, ese no vale nada, Esta pessoa não tem valor algum, esta persona no tiene valor alguno, não presta para nada, no sirve para nada, vive só nas drogas, vive en las drogas, vive só na prostituição, vive solo en la prostitución, vive só na mentira. vive solo en la mentira. Essa pessoa não devia mais estar viva, Esa persona no debería estar viva, só causa problema para os outros. solo causa problemas para nosotros. Eu não sei como é que essa pessoa ainda está viva. Yo no sé cómo esa persona está viva. Essa é a forma do mundo ver, enxergar muitas vezes. Esa es la forma de que el mundo ve muchas veces. Mas Deus, quando olha para alguém, Mas Dios cuando obra para bien, quando mira mas Dios cuando ve alguém, el bien, quando Deus mira uma pessoa assim, cuando Dios mira a una persona así, ele pensa diferente. Él piensa distinto. Ele olha e vê o que ele pode fazer naquela vida. Él ve y piensa que Él puede hacer algo para la vida. Ele sabe o que ele pode fazer, a transformação que Deus pode fazer naquela vida. Él sabe que puede hacer transformación para cada vida, Porque aquela vida é importante para Deus. porque cada vida es importante para Dios. Porque Deus ama aquele em que os outros não conseguem amar. Porque Dios ama a aquel que nosotros no conseguimos amar. Deus ama de uma forma inexplicável. Dios ama de una forma inexplicable. Aquelas pessoas que são desprezíveis aos olhos humanos, Aquellas personas que son despreciables para los seres humanos, Deus ama. Dios las ama. Deus escolhe. Dios las escoge. Deus capacita. Dios los capacita. É bem diferente, por exemplo, de uma empresa. Es bien diferente, por ejemplo, de una empresa. Uma empresa, Una empresa, quando o diretor da empresa cuando el director de la empresa vai escolher alguém va a escoger a alguien para colocar de gerente, para colocarlo de gerente, ele vai escolher o mais capacitado, él va a escoger al más capacitado, o mais preparado al más preparado, aos olhos dele, a los ojos de él, o que tem mais estudo, el que tiene más estudio, talvez o que se comunica melhor, tal vez el que se comunica mejor, talvez o que tem mais tal influência, vez el que tiene más influencia, o que tem mais capacidades. el que tiene más capacidades, Mas Deus é diferente. pero Dios es distinto. Deus escolhe pessoas capazes Dios escoge personas capaces e pessoas que não têm y capacidade. personas que no tienen capacidad. Deus escolhe pessoas com conhecimento, Dios escoge personas con conocimiento, como o apóstolo Paulo, por exemplo, como el apóstol Pablo, por ejemplo, e tantos outros. y muchos más. E também escolhe pessoas que não têm conhecimento, Y también escoge personas que no tienen conocimiento ou não têm tanto conhecimento. o no tienen tanto conocimiento. Time de futebol, Un equipo de fútbol, quando o treinador vai escalar para o dia do jogo, cuando el entrenador va a escoger para que empiecen a jugar, ele escolhe os melhores jogadores él escoge a los mejores jugadores para colocá-los em campo, para ponerlos en el campo, para que eles possam ganhar a partida. para que ellos puedan ganar el partido. Com Deus é diferente. Con Dios es diferente. Deus não escolhe as pessoas pelos seus méritos, Dios no escoge a las personas por sus méritos, pelas coisas que elas fazem. porque las cosas que ellos hacen, Porque a Bíblia diz porque la Biblia dice que Deus nos amou que Dios nos amó quando éramos ainda pecadores, cuando éramos pecadores, quando estávamos condenados, cuando estábamos condenados, mortos em nossos pecados e delitos. muertos en nuestros pecados y delitos. Lá Deus nos escolheu, De ahí nos escogió, naquele lugar de aquel lugar que estávamos condenados, que estábamos condenados, naquela situação, de aquella situación quando estávamos virando as costas para Deus, donde estábamos mirando, estávamos descostas para Deus. estábamos a espaldas de las cosas de Dios. Assim Deus nos amou Así Dios nos amó e assim Deus nos escolheu. y así Dios nos escogió. Deus escolheu para salvação Dios nos escogió para salvación. todo aquele que ouvir a sua voz, Todo aquel que
ouvir a sua que voz. escuche su voz. Todo aquele que entregar a sua vida, Todo aquel que entrega su vida, que abriu seu coração para Ele. que abrió el corazón para Él, Para todo aquele que crê, para todo aquel que cree, não pereça, mas tenha vida no eterna. perecerá, mas tendrá vida eterna. E isso é um paradoxo. Y eso es paradójico. Deus escolhe as coisas loucas, Dios escoge las cosas locas, fracas e desprezíveis. débiles y despreciables. Deus escolhe. Dios escoge Com poucas coisas que temos em mãos, con pocas cosas que tengamos en la mano, recursos, recursos. muitas vezes, Muchas veces Deus faz grandes coisas. Dios hace grandes cosas, Com um cajado como un callado na mão de Moisés, en la mano de Moisés. Deus abriu o mar vermelho pelo seu poder. Dios abrió el mar, El mar, mar rojo? el mar rojo con su poder, Exatamente, com coisas que parecem ser pequenas. con cosas que parecen ser pequeñas, 5 pães e 2 peixinhos. 5 panes E 2 y 2 peixinhos peces na mão de uma criança, eh, na mão de um en ninho. la mano de un niño. Deus multiplicou para muitas pessoas comerem. Dios multiplicó para que muchas personas comieran, Milhares comeram. millares comieron. Deus usa coisas poucas muitas vezes. Dios usa cosas muy pocas muchas veces, Coisas pequenas. cosas pequeñas, Coisas que são desprezíveis aos olhos humanos. cosas que son despreciables a los seres humanos. Nunca despreze o teu dom, Nunca desprecie su don o teu talento, o su talento, aquilo que Deus colocou na tua mão, aquello que Dios colocó en su mano, o teu chamado, o su llamado, aquilo que Deus te deu. aquello que Dios le dio. Quando tu te coloca nas mãos de Deus, Cuando tú te colocas en las manos de Dios, Ele torna grande Él hace cosas grandes para a sua glória para su gloria e louvor do seu nome y para el honor de su nombre e salvação de vidas. y salvación de vidas. Vamos ler agora em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Vamos a leer ahora 2 de Corintios 13, 4. Isto. Porque ciertamente Él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios. Así también nosotros somos débiles en Él, sin embargo, viviremos con el poder de Dios para con vosotros. Veja bem, a nossa grande e poderosa salvação Nuestra grande y poderosa salvación que recebemos de Cristo que recibimos de Cristo se revelou por meio do sofrimento e da fraqueza. se reveló por medio del sufrimiento y la debilidad. Veja que paradoxo. Mira qué paradójico. A salvação poderosa que veio de Deus La salvación poderosa que viene de Dios veio por meio da cruz, viene por medio de la cruz, por meio do sofrimento, por medio del sufrimiento, por meio da dor por medio del dolor de Cristo Jesus. de Cristo Jesús. Aquilo que os judeus não entendem, Aquello que de Dios no entienden, os judeus, que los judíos no entienden, a morte na cruz, la muerte en la cruz, aquilo que é loucura para os gregos e escândalo para os judeus, aquello que es locura para los griegos y escándalo para los judíos, exatamente o meio exactamente un medio que Deus decidiu manifestar a nossa salvação. que Dios decidió manifestar para nuestra salvación. Glória a Deus por isto. Gloria a Dios por eso. Quero ler agora o último texto que está em Mateus, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12. Quiero leer ahora Mateo Capítulo 5, versículo 1 al 12. Y cuando vio a la multitud, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca, le enseñaba diciendo, las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios.
Aventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Aqui no Sermão da Montanha, Aquel sermón de la montaña, aqui neste texto, aquí en este texto, nós aprendemos muitos princípios do reino de Deus. nosotros aprendemos muchos principios del reino de Dios. E esses princípios são paradoxais. Y estos principios son paradójicos. Não se entende de forma racional, No se entienden de forma razonable, de forma lógica, de forma lógica, de forma humana, de forma humana, mas se entende espiritualmente, mas se entiende espiritualmente, se discerne se espiritualmente. discierne espiritualmente. Veja bem, por exemplo, no versículo 4, Por ejemplo, en el versículo 4, bem-aventurados os que choram, bienaventurados los que lloran, felizes os que choram, felices los que lloran, abençoados os que choram, bendecidos. bendecidos los que lloran. São algumas das formas de traduzir bem-aventurados, né? Bendecido, felizes. Como assim, felizes os que choram? Es una traducción que es de bienaventurado, felices o Bendecidos. bendecidos. Uhum. ¿Cómo es entonces felices los que lloran? Como pode ser feliz os que choram? ¿Cómo pueden ser felices los que lloran? Para o mundo, quem está chorando está triste. Para el mundo el que está llorando está triste. Quem chora não está feliz. Quien llora no está feliz. Feliz está quem não está chorando, está sorrindo. Feliz está quien no está llorando, quien está sonriendo. Mas para Deus é diferente. Mas para Dios es diferente. Porque Deus não olha só o momento. Porque Dios no solo ve ese momento. Deus não olha só o hoje da tua vida. Dios no solo ve ese momento de tu vida. O hoje, o agora. El hoy, el ahora. Deus olha o amanhã. Dios ve el mañana. Deus olha a eternidade. Dios ve la eternidad. Deus conhece o futuro. Dios conoce el futuro. Então, felizes aqueles que choram, Están felices aquellos que lloran, porque eles serão consolados. porque ellos serán consolados. São aqui os princípios do reino de Deus, Son los principios del reino de Dios, paradoxais. paradójicos. Por exemplo, no versículo 10, Por ejemplo, en el versículo 10, bem-aventurados os perseguidos. bienaventurados los perseguidos. Como assim bem-aventurado? ¿Cómo puede ser alguien así aventurado? Se a pessoa está sendo perseguida, Si la persona está siendo perseguida, ela está em sofrimento, ella está en sufrimiento. como ela vai ser feliz, bem-aventurada? ¿Cómo va a ser feliz o bienaventurada? Mas para Deus, Mas para Dios, ela é uma pessoa bem-aventurada, ella es una persona bienaventurada, é uma pessoa abençoada, una persona bendecida, porque ela está sendo perseguida porque ella está siendo perseguida em função do reino de en Deus, función del reino de Dios, por causa da justiça. por causa de justicia. Para o mundo não funciona desta forma. Para el mundo no funciona de esa forma. Para o mundo, triste quem está sendo perseguido. Para el mundo es triste quien está siendo perseguido, Mas para Deus não. mas para Dios no. Se ainda que tu sofra perseguições, La persona que sufre persecuciones, isso, mesmo que venha a sofrer, el mismo que viene a sufrir, pelo reino de Deus, pero el reino de Dios, bem-aventurado tu és, bienaventurado tú eres, para a glória de Deus. para la gloria de Dios. Isto é paradoxal. Es paradójico. Não é possível entender de forma humana, No es posible entenderlo de forma humana, de forma racional. de forma razonable. Há muito nesse texto aqui para nos ensinar. Es mucho lo que dice en este texto para enseñarnos. Há muita coisa muito profunda para nos ensinar. Hay muchas cosas muy profundas para enseñarnos. Bem-aventurados quando sois por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Versículo 11. Bienaventurados seráis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí.
Tu imagina falar coisas falsamente de uma pessoa? ¿Te imaginas hablar cosas falsamente de una persona? O quão ruim é isto? Cuán ruin es esto. Mas para Deus, Mas para Dios, se tu sofre si tú sufres sendo fiel, siendo fiel, sofrendo pelo reino, sufriendo por el reino, não por aquilo que nós fazemos de errado, no por aquello que nosotros queremos, mas sofrendo injustamente, mas sufriendo injustamente, isto gera glória para Deus. eso es la gloria para Dios. Isto mostra que tu é um bem-aventurado, Eso muestra que tú eres bienaventurado, bem diferente da forma do mundo bien pensar. diferente a la forma del mundo piensa. O reino de Deus é paradoxal. El reino de Dios es paradójico. Deus trabalha diferente do mundo. Dios trabaja diferente al mundo. Ele é Deus. Él es Dios. Deus não vê como o mundo vê. Dios no ve como el mundo ve. E o mundo não consegue ver da forma que Deus vê as coisas. El mundo no consigue ver de la forma que Dios ve las cosas. Muitas vezes na nossa vida, Muchas veces en nuestra vida, na vida do cristão, en la vida del cristiano, nós vamos passar por momentos, nosotros vamos a pasar por momentos, por situações, por situaciones, ao qual vamos estar vivendo las cuales vamos a estar viviendo. esses princípios paradoxais. Esos principios paradójicos. Muitas vezes tu não vai entender algumas coisas na tua vida. Muchas veces no vas a entender algunas cosas de tu vida. Vai parecer não fazer sentido. Va a parecer que no tiene sentido. Tu vai olhar e vai dizer, não parece justo. Tú vas a hablar y vas a decir, no parece justo, Parece não ter lógica. parece que no tiene lógica, Mas é assim que funciona. mas así funciona. Continua firme. Continúa firme, Continua fiel. continúa fiel, Continua servindo ao Senhor. continúa sirviendo al Señor E adorando Ele em todo o tempo. y adorándolo en todo tiempo, Porque o Deus que conhece a tua vida, porque Él es el Dios que conoce tu vida. dia vai te receber. Un día vas a recibir, E aquele que é bem-aventurado y aquel que es bienaventurado vai receber a coroa, va a recibir la corona, vai receber a vida eterna. va a recibir la vida eterna. Precisamos entender essas coisas. Necesitamos entender esas E cosas. só entendemos espiritualmente. Quizás entendemos espiritualmente, Somente espiritualmente. solamente espiritualmente. Amém? Amém. Eu quero orar com você neste momento. Yo quiero orar con usted en este momento. Que Deus esteja te abençoando Que Dios te esté bendiciendo e te dando uma semana cheia do seu poder. y llevando una semana llena de su poder. Vamos orar? Vamos a orar. Pai bendito, Pai maravilhoso, Padre bendito, Padre maravilloso. eu oro por essa pessoa que está escutando este programa. Yo oro por esa persona que está escuchando este programa. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Gracias por tu palabra, Que a Señor. tua palavra possa produzir vida, Que tu palabra pueda producir vida, possa gerar fé, pueda llenar de fe. que nós possamos Que nosotros podamos escutar a tua palavra, escuchar tu palabra, crer na tua palavra creer tu palabra e nos posicionarmos y nos posicionemos em fé, en fe, sabendo sabiendo que tu estás conosco. que tú estás con nosotros. Mesmo que estamos vivendo momentos Aunque nosotros estemos viviendo momentos que não entendemos, que no entendemos. é assim mesmo. Así mismo. Assim nós te adoramos, Jesus, Así nosotros te adoramos e te Jesús, y glorificamos. te glorificamos. Amém. Amén. Amém. Amén. O Senhor te abençoe em nome de El Jesus. Señor te bendiga en el nombre de Jesús. Deus te guarde, Dios te guarde, te livre te libre e te abençoe. y te bendiga. Estaremos aqui na próxima quarta-feira, Estaremos aquí el próximo miércoles, se assim o Senhor Jesus permitir. si así Dios nos lo permite. Amém. Amén. Santo, 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 santo.